Olá, pessoal. Boa tarde a todos que estão aí presentes. Essa aqui é mais uma atividade aí do ciclo de atividades virtuais sobre ensino de ciências que está sendo promovido aí pela UERJ, né, como parte aí das atividades do programa de pós-graduação em ensino de ciências, tá ok? Do qual nós temos a honra de ser parceiros, né? De colaborar. O Planetário fica muito feliz de participar desse programa que busca melhorar o preparo dos professores, né, para o ensino de ciências, inclusive nos espaços não formais de ensino, né? E essa aqui é uma transmissão, tá, de um conjunto aí de várias que vocês já encontram aqui no canal do Planetário, tá? Estão todas reunidas numa playlist que tem o nome, né, do ciclo de atividade do curso de pós-graduação da UERJ. São todas muito legais, tem atividades muito bacanas aí. Todo mundo que é da área de educação, que se interessa, tanto por educação de forma geral, né, como pela coisa da inclusão, é muito interessante. Eu recomendo que vocês assistam a toda a série. São 6 ou 7, né, André? Daqui a pouco você confirma para a minha quantidade. 9. Muitos, é muito legal, assim, vale muito a pena assistir todas as palestras, porque elas se complementam e tem pessoas muito legais, realmente foram pessoas muito interessantes que passaram por aqui. Essa é a última, não é? Infelizmente, pelo menos desse bloco aí, é a última. E o título das palestras de hoje, né, dessa atividade de hoje, é Atividades Inclusivas em Espaços Não Formais de Ensino, Desafios e Planejamentos. Tá? Bom, meu nome é Leandro, eu sou um dos astrônomos do Planetário. Vou me audiodescrever aqui, cada um de nós vai fazer uma audiodescrição, para que o público cego aí de baixa visão possa associar, né, uma imagem às nossas vozes. Eu sou um homem branco, louro, tenho cabelo comprido, estou usando rabo de cavalo agora, tenho barba comprida, já com muitos fios grisalhos, estou usando uma camisa polo branca. Atrás de mim eu tenho uma parede azul com 2 fotografias, uma fotografia da Lua e uma fotografia antiga do Planetário, tá bom? Eu vou passar a palavra agora para Júlia de Oliveira, que é a tradutora em Libras, que está nos dando o prazer de participar conosco aí desse evento também, tá bom? Ju? Oi, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo? Então, pessoal, o meu nome é Júlia, eu participo do Instagram @librasju. Eu tenho 19 anos, eu sou daqui do Rio Grande do Sul, né? Eu vou usar sinais que são trabalhados aqui dentro do Rio Grande do Sul, mas vocês surdos me entendem, certo? Também eu vou me audiodescrever. Eu sou uma mulher branca, com os olhos castanhos, meu cabelo é preto, eu estou usando uma roupa preta e tem uma legenda escrito legenda para quem não escuta, mas se emociona, que é um movimento da comunidade surda. Atrás de mim tem uma parede branca, somente isso. Ok? Eu espero muito que vocês gostem dessa palestra que nós vamos ter e eu vou interpretar. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, Ju. Obrigada, Leandro, do Planetário do Rio, por nos receber aqui no canal do Planetário. E além de nos receber hoje, mais uma vez, ele também permitiu que todas as nossas atividades estejam aqui para vocês assistirem. Então, se você perdeu alguma, vem visitar o canal, se inscreve no canal do Planetário e assiste nossos vídeos, curte o que vocês gostarem. Nós ficamos bem felizes se vocês quiserem comentar, fazer perguntas, estamos disponíveis para responder. É um prazer para a gente. Então, eu me chamo André Espínola, para quem ainda não me conheceu aqui nessas atividades, sou professora da UERJ, da Biologia. Eu sou coordenadora dessa pós-graduação que organizou esse evento
aqui que está se encerrando hoje, esse ciclo de atividades virtuais. Eu quero agradecer muito a presença da Júlia de Oliveira, que está interpretando para a gente gratuitamente e permitindo que essa nossa fala esteja disponível para um número bem maior de pessoas. Eu fico muito feliz. Muito obrigada, Ju. Para compor esse debate, eu convidei duas professoras muito queridas, a professora Priscila Marques, do Instituto Benjamin Constant, IBC, que é professora do nosso curso também, e parceira de várias pesquisas, e a professora Thaís Fortunato, que é nossa aluna da pós, aluna orientada por mim e pela professora Priscila, e que vai falar um pouquinho da sua pesquisa. Hoje eu vou ser a primeira a falar. Então eu vou me audiodescrever e vou iniciar a minha apresentação, e nossos convidados vão ficar no estúdio aguardando a vez para entrarem para falar. Agradeço a presença de todos que estão aqui nos assistindo. Como sempre, emitimos certificado para quem precisa. Basta enviar nome, matrícula, para o e-mail da nossa especialização. spec, espsc@gmail.com. Com esses dados, que a gente envia o certificado no prazo de uma semana. Então, muito, muito bem-vindos todos. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos na altura dos ombros, tenho umas mechas mais claras. Eu estou usando uma blusa de cor escura com um padrão xadrez. Estou com uns brincos compridos, dourados, tenho olhos castanhos. Então, eu vou começar a minha apresentação e trago vocês de volta daqui a pouquinho, tá bom? Até já. Eu vou falar, então, gente, hoje sobre algumas experiências que eu tenho tido nessa área. Eu vou fazer uma apresentação diferente, com menos formalidade. Por favor, Leandro, se eu tiver alguma coisa errada com minha imagem, você me avisa, por favor, que agora eu só vejo os slides. Então, eu trago para vocês hoje uma pergunta, né? Eu quero deixar aqui uma provocação. Por que pensar ações inclusivas em espaços não formais? Quer dizer, fora da escola. Por quê? Porque é importante pensar em ações que possam incluir todos os alunos, que não deixem ninguém de fora. Será que é importante a gente pensar sobre isso e nos dedicarmos a isso? Bom, para poder chegar em como eu estou hoje muito envolvida com essas pesquisas, eu vou voltar um pouquinho para falar como que eu cheguei aqui. Então, eu vou começar falando para vocês de um sonho que eu tinha durante muitos anos, e esse sonho se chama UERJ, U-E-R-J. Então, em 2010, pintou uma oportunidade de fazer um concurso, prestar um concurso para essa universidade pública e de qualidade. Então, em 2010, eu me inscrevi num concurso para essa universidade. E qual a questão que eu sorteio para a minha prova de aula? Quem já fez concurso público para professor sabe como é difícil. É dificílimo. E você tem que fazer uma prova escrita, uma prova de aula, além de comprovar com documentos toda a sua carreira, mostrar que você fez bastante coisa. Quando eu fui sortear o meu título da prova de aula, saiu esse título. Não vou ler, não precisa ler, é muito grande. Mas ele falava sobre inclusão social nas práticas educativas relacionadas à educação. O que eu sabia sobre isso? Nada. Ou quase nada. Eu fiquei desesperada. E agora? Você sorteia um tema e você tem 24 horas para fazer, para preparar a sua aula. Uma aula de 1 hora de duração. Vocês têm noção de quanta coisa se fala em 1 hora? É muita coisa. Você tem que falar, você tem que trazer um plano de aula por escrito, você tem que preparar as imagens, algum texto. É muito trabalho. Mas vários amigos ajudaram e eu li várias coisas. Falei, pera, isso aqui acho que eu faço na minha escola.
Ei, eu já tive uma aluna com baixa visão, já tive aluno cadeirante. Eu comecei a ver que na minha prática já existiam esses elementos. Eu que não tinha prestado atenção, eu não tinha me dedicado a estudar sobre, a minha formação não falavam sobre isso, né? Então eu tive que buscar, posteriormente, já formada, essas informações. Então eu consegui, tanto que eu estou aqui, eu passei em primeiro lugar no concurso, que foi bem concorrido, a segunda candidata estava ali junto comigo, mas eu consegui. E uma das coisas que eu fiz nessa aula foi usar música. Eu gosto muito de música, não só pela melodia, mas também pela letra. Eu acho que vocês devem conhecer essa música aqui de um grande cantor e compositor brasileiro, que é o Lulu Santos. Essa música é chamada Condição. Eu não vou ler a letra, não precisa ler. Eu queria destacar que na minha aula, na minha prova de aula do concurso, eu trouxe essa música para a banca, não só a letra, como também a própria música, e coloquei ela como uma parte do meu conteúdo da minha aula. Por que eu falei dessa música? Talvez vocês conheçam essa música. Escrevam aí no chat se vocês conhecem. Eu vou destacar aqui em vermelho alguns pontos que eu acho muito importantes, que eu acho que junto com essa pergunta que eu fiz no início, por que pensar em ações inclusivas, eu também quero perguntar sobre essas frases aqui. Eu não sou diferente de ninguém. A música do Lulu Santos começa com essa frase. Eu não sou diferente de ninguém. Mas a gente não está falando de diferença? De cada pessoa ter suas características? Sim. Mas será que isso torna essa pessoa diferente de nós aqui, de qualquer um que está aqui? Eu acho que são coisas diferentes que a gente está falando. Essa música está exatamente puxando uma reflexão de que, apesar de uma pessoa ter, por exemplo, uma deficiência visual, ou uma deficiência auditiva, ou ser cadeirante, ou ter alguma questão do espectro do autismo, ou ter dislexia, ela é um ser humano como eu, você, qualquer um de nós. Então, eu não sou diferente de ninguém. E mais importante, o que faz a pessoa se sentir mal é ficar isolada, é não ser incluída, é não poder participar. É a escola, a turma da escola sair para uma atividade e essa criança, esse estudante não poder participar. Ou, se a criança vai, participa, quando chega lá, ela não consegue ir nos mesmos locais que os outros vão, ou ela não consegue entender o conteúdo, ou porque ela não ouve, ou porque ela não enxerga e não tem nenhum conteúdo tátil que ela possa experimentar com as mãos. Por que a gente faz isso? Né? Se nós somos capazes de perceber essa diversidade dos seres humanos, por que a gente faz isso? Então eu quero deixar essa música como um estímulo a essa reflexão, de que não é essa característica de ter falta de visão ou falta de audição, sendo surdo, que faz uma pessoa ser diferente. Todas essas pessoas são seres humanos como nós. Então, nós precisamos pensar em como incluí-los em todas as nossas atividades, ou pelo menos fazermos um esforço para que a gente consiga ampliar cada vez mais o número de pessoas que pode participar. Então, eu passei no concurso, a música deu sorte, e eu comecei a fazer várias ações que eu já fazia antes em outras instituições, antes da UERJ. Por exemplo, na floresta, levando os alunos para visitar e ter uma aula dentro da floresta. Será que é possível ter uma aula dentro da floresta de forma inclusiva, levando alunos, estudantes com necessidades educacionais especiais? Será que é possível? Bom, esse lugar lindíssimo que vocês estão vendo nessas duas imagens é a Floresta da Tijuca. O nome oficial é Parque Nacional da Tijuca. Esse parque, que fica cercado pela nossa cidade, a gente pode ver na imagem da esquerda, que é um verde, né, amplo, enorme, muito bonito. E a cidade ao longe, lá embaixo, prédios, casas. Na imagem da direita, a gente vê um dos pontos favoritos de quem visita essa floresta, que é uma cachoeira, né? Essa cachoeira, com 35 metros de altura, ela é lindíssima.
Agora, observe na imagem essa escada, esse padrão aí de acesso. Como uma pessoa que tem alguma limitação física conseguiria chegar até o ponto mais alto para se aproximar da água, para sentir o cheiro, para sentir as gotículas de água, para observar melhor aquele local, para ouvir mais de perto? Como? Com esses degraus? Não dá. Ela ficaria retida aqui embaixo. Mas o parque começou a pensar nisso. E isso é o assunto que vocês vão ver na próxima fala com a Thaís. Eu só quis puxar como uma das pesquisas que eu realizei no parque, onde orientei a Thaís, falando sobre isso. O parque construiu uma rampa. É difícil? Uma rampa, uma simples rampa, permitiu que a pessoa cadeirante chegasse até o mesmo local que qualquer outra pessoa chega e tem acesso às mesmas sensações, que são várias. Na esquerda, a gente pode ver uma foto mais bonita do meu amigo Tiago Halsig. Tiago, vamos falar só Tiago para não complicar a Júlia. Do meu amigo Tiago, que retratou a beleza dessa queda d'água. Então, voltamos à pergunta. É possível levar pessoas com necessidades físicas ou necessidades educacionais especiais para uma área verde, para uma área natural, para fazer uma atividade? Parece que sim, né? Olha essa imagem. Então, eu tive uma aluna, a Renata, que realizou uma pesquisa orientada por mim, dentro do parque, falando sobre essa trilha, que a Thaís vai apresentar em alguns minutos. Então, cadeirante testando o local antes dele ser adaptado. Depois vocês vão ver os resultados. Aqui, pessoas com deficiência visual testando o local antes dele ser adaptado. Em seguida, vocês vão ver os resultados com a Thaís. Está parecendo que é possível, né? Agora, vocês imaginem essas ações que eu já consegui efetivar, realizar com os estudantes de colégios públicos do Rio de Janeiro. Eu venho fazendo isso desde 2014. Já levei mais de 1.500 pessoas, estudantes, ao parque para percorrer as suas trilhas, conhecer o parque, falar sobre assuntos de biologia, ensinar dentro do parque. Nessa imagem, nessas duas imagens, vocês veem, na esquerda, estudantes plantando uma muda de árvore. Na direita, estudantes que acabaram de plantar e estão mostrando orgulhosamente as mãos sujas de terra por terem feito essa atividade. Isso é possível para um aluno com necessidade especial? Me parece que sim. A falta de visão impediria um aluno de plantar uma muda de árvore? A falta de audição impediria um estudante de plantar uma árvore? Não. Aqui, outra experiência que nós fizemos, a percepção ambiental, também com alunos de uma escola pública, de um colégio público. Nesse círculo que a gente faz, eu peço que eles, por alguns minutos, fiquem em silêncio e que eles deixem apenas os estímulos que chegam, sem ser pela visão, os estimularem. Os sons, a sensação que eles têm no próprio corpo, os cheiros. Então, mesmo um estudante que é surdo e não pode ouvir, mas pode ver, nessa atividade ele pode abrir os olhos. E mesmo que ele fechasse os olhos e, portanto, não enxergasse e não ouvisse por ser surdo, ele ainda assim poderia sentir na pele as sensações, né, da temperatura dentro do parque, da diferença de você estar fora ou dentro da floresta. Ele poderia sentir os cheiros da floresta, que são completamente diferentes dos cheiros lá de fora. Então, essa percepção ambiental parece possível para qualquer pessoa, não parece? Aqui, uma outra percepção com alunos um pouco mais velhos, também de escolas públicas do Rio de Janeiro. Alguns professores, quando observam essas imagens, eles perguntam: como você conseguiu fazer isso? Como fazer esses alunos de 11 anos, esses, dessa primeira imagem, alunos de 6º ano, eles têm 11 anos de idade, alguns 10, alguns 12, a maioria com 11 anos. Como conseguir fazer eles ficarem calmos assim? Muito fácil, com aquela quantidade de estímulos visuais, auditivos, olfativos
e a gente fazendo um convite para eles relaxarem, é quase que automático o relaxamento dos alunos. É muito bom. Outra pesquisa realizada no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Esse jardim, ele apresenta um jardim especial, que é um jardim sensorial. Essa pesquisa foi realizada pela minha aluna Caroline, em 2017. Esse trabalho descreveu todas as espécies de plantas que estão plantadas nesses canteiros. O jardim foi construído de forma que cada canteiro tivesse várias espécies, uma do lado da outra, cada uma com as suas características. E, a partir de pesquisas que indicam que jardins sensoriais são importantes para o bem-estar, para o lazer e até para questões medicinais, essa equipe do Jardim Botânico determinou, né, vocês podem ver na imagem com cores, um canteiro em amarelo para o tato, um em azul para o olfato, um em vermelho para a visão e outros. Então, através dos 5 sentidos, você pode estimular os estudantes ou qualquer visitante que vá ao local. Aqui, só para vocês terem uma ideia. Outras preocupações que a instituição pode ter ou deve ter. A localização dessa proposta inclusiva, né? Tem que ser fácil o acesso. Então, aqui a gente vê na direita um esquema, né, de um mapa simplificado que aponta com a seta preta aonde que é essa localização do jardim sensorial dentro do Jardim Botânico. Então, a pessoa entra, vocês estão vendo uma pequena setinha vermelha, ela entra, vira para a esquerda e chega ao jardim sensorial. Então, a localização tem que ser simples. A equipe também se preocupou em colocar um piso tátil, é um piso e com uma textura, ele indica para a pessoa com deficiência visual se ela deve seguir naquela direção, em qual direção ela pode seguir com segurança, indica se tem alguma estrutura, alguma porta de entrada, porque a diferença na textura entre os 2 padrões de piso é que mostra se a pessoa deve parar para atravessar, para encontrar uma porta, uma escada, ou se ela pode seguir com segurança. Também é utilizado o sistema Braille. Então, a pessoa com deficiência visual pode ler os conteúdos sozinha, com autonomia. Para isso foi feita uma parceria também com o Instituto Benjamin Constant, IBC, e as placas de metal contêm, em sistema Braille, as informações. A altura dos canteiros também foi pensada, de forma que pessoas com baixa estatura, ou cadeirantes, ou crianças, tenham acesso da mesma forma aos canteiros e às informações nas placas. Aqui algumas imagens de visitas mediadas feitas pela equipe do jardim. Então, essas crianças não são pessoas com deficiências. Elas estão usando máscaras nos olhos para experimentar as sensações que não os estímulos visuais, outros estímulos, tocando, chegando perto das espécies que estão ali, dos diferentes canteiros. Então, elas são estimuladas a experimentar outras sensações que não o estímulo da visão. Aqui, essa mesma experiência com meus alunos da UERJ, colocando vendas nos olhos de propósito para se sentirem estimulados a conhecer o ambiente sem a visão. Então, não só eles começam a se concentrar mais no estímulo do paladar, porque aqui tem espécies que eles podem experimentar, como também eles têm que testar a confiança em outra pessoa. A confiança de você segurar no ombro de uma pessoa e se deixar ser, de certa forma, guiado, né, ali naqueles passos dentro do jardim. Alguém conhece essas pessoas dessa foto? Escrevam aí. Outra pesquisa também muito importante, emocionante para mim, é a pesquisa do meu aluno Tayan. Essa também, 2017, só que feita em outra instituição, um planetário do Rio. Então, na imagem da esquerda, vocês estão vendo o meu aluno com o Leandro, que está aqui com a gente hoje. Nessa visita, o Tayan conhecia todos os espaços que são abertos ao público do planetário, para ver
os equipamentos, os espaços se eram acessíveis. Na imagem da direita, o Tayan está usando uns equipamentos do planetário, né? Mostrando que muito do que foi planejado para estar no planetário já foi feito, né? E já está feito, pensando no acesso, na acessibilidade. Então, rampas, altura dos equipamentos, ele conseguiu acessar todos os equipamentos de interatividade. E, além disso, nessa pesquisa, a gente teve uma feliz surpresa, que é a existência de uma produção, que é o primeiro programa de planetário produzido em Libras no Brasil. Então, esse programa, feito com o educador surdo, está nas imagens, ele é todo também apresentado em Libras. Então, uma pessoa surda poderia ir a um planetário, assistir a uma sessão de cúpula e ter acesso às mesmas informações de que uma pessoa ouvinte. Então, significa que é possível, né? Eu vou deixar como um estímulo a que vocês possam buscar as inspirações de vocês, porque eu tenho a sorte de ter muita inspiração com várias pessoas que eu conheço, estudantes animados, empolgados, e o Tayan foi um que marcou muito minha carreira profissional e até a minha vida pessoal. Então, ele faleceu, infelizmente, no ano que ele terminou a pesquisa, mas a pesquisa foi apresentada, ele foi aprovado com nota máxima, e na apresentação feita por mim, pela outra professora orientadora, Magui, e pelos amigos do Tayan, o Vinícius, a Ana e a Carol, eles escolheram esse trecho do livro Extraordinário para a gente deixar como uma imagem do Tayan. Então, toda pessoa deveria ser aplaudida de pé pelo menos uma vez na vida, porque todos nós vencemos o mundo. É bonito isso e é importante. Não é fácil, é difícil, mas eu quero deixar para vocês uma provocação e quero perguntar para vocês se isso toca vocês em algum ponto. Porque se tocou, se vocês se sentem estimulados a ter isso na vida de vocês como futuros professores, busquem contatos e parcerias. Isso é o que eu tenho mais feito na vida. E, falando em inspiração, eu trouxe uma foto de uma família sentada numa praça, num banco de praça. Mas não é qualquer família, é a minha família. Essa menina na direita, de vestido e tamancos, sou eu. Ao meu lado, minha mãe, meus irmãos. Mas não é por isso que eu quis trazer essa foto. É por essa senhora que está na outra ponta do banco, de camisa de gola, de saias e sandálias. É minha avó, e ela era cega. Então, às vezes, a gente demora para perceber que a gente pode ter uma inspiração, até na nossa vida pessoal. Eu tive, e tenho muitas outras até hoje. Então, para fechar, eu quero dizer para vocês uma frase que eu usei no fechamento da minha aula, da prova do concurso da UERJ. Eu coloquei que o desafio não é o abismo, mas a construção da ponte. Então, eu quero deixar um convite para vocês. Vamos construir mais pontes, por favor? Eu me sinto assim muito realizada nesse lado, porque eu venho construindo pontes com muito sucesso. Essa live de hoje é resultado de várias pontes. Eu estou aqui porque o Leandro do Planetário permitiu que a live fosse transmitida pelo canal do Planetário. Eu estou aqui, conheço ele porque foi através de uma pesquisa com um aluno cadeirante, portanto com uma deficiência, e que quis deixar uma pesquisa, um legado, teve uma preocupação em deixar algo para os outros, que não ele. A preocupação do Tayan não foi só com ele. Eu estou aqui porque eu fiz a ponte por causa dessa pesquisa do meu aluno com o Instituto Benjamin Constant, e aí a Priscila está aqui, e hoje somos amigas e parceiras de pesquisa. Eu estou aqui com a Thaís porque ela me procurou para fazer uma pesquisa que trabalhe com inclusão, e ela fez, e vai apresentar para vocês agora. Então, essa imagem que eu escolhi não foi à toa. O fundo está escuro, né? Não é claro,
mas existe um foco de luz em cima de algo que nasce, né? Que é um broto. Então, a gente está vendo uma espécie bem brasileira, ameaçada de extinção, inclusive, né? Que é o samambaiaçu, nome difícil para Júlia, samambaiaçu, que está ameaçado de extinção, mas não deixa de nascer, né? De se desenvolver por causa disso. E aí, como eu gosto muito de música, vamos encerrar com música de novo, né? Essa do Milton Nascimento, acho que todo mundo conhece. E há que se cuidar do broto para que a vida nos dê flor, flor e fruto. Então, eu agradeço muito a atenção de vocês, agradeço muito a Júlia por estar aqui, possibilitando que essa fala seja passada também em Libras. Eu divulguei para os meus colegas de turma de Libras do INES, INES. Espero que algum esteja aqui. E deixo meu e-mail para contato. Vou adorar falar com vocês. Para os que são meus alunos, na semana que vem estaremos em aulas. Estou morrendo de saudades. E fiquem agora, né? Eu vou encerrar minha apresentação aqui. E vocês vão ficar com a fala, né? Com a apresentação da Laís. Não sei se interrompi a apresentação, porque eu cliquei aqui. Ok. Então, muito obrigada. Eu vou, então, passar a palavra para a Thaís, para ela apresentar a pesquisa dela. Thaís, uma excelente apresentação. Você pode falar um pouquinho de você primeiro. Obrigada. Okay. Vou só abrir aqui a apresentação enquanto isso. Só depois me deem um ok se está aparecendo, se for possível. Se não tiver, podem me chamar por áudio. Bem, boa tarde. Meu nome é Thaís Fortunato. Eu sou mulher parda, tenho cabelos cacheados na altura do ombro. O meu fundo, atrás de mim, o que aparece é um fundo marrom e parte branca, as paredes. E dando continuidade, né, à fala da professora Andréia, eu vou falar para vocês sobre o Parque Nacional da Tijuca e as perspectivas na área da inclusão, tá? E eu começo a minha apresentação com essa imagem linda, com a vista aérea do Parque Nacional da Tijuca, né? Aí se vê como ele é grande, né? Como ele é lindo. E o que eu vou falar hoje para vocês tem relação direta com o que eu fiz de trabalho de monografia. E esse trabalho foi para que eu obtivesse o grau de licenciatura em Ciências Biológicas pela UERJ, no ano passado. Aqui a gente consegue ver duas imagens. Uma sou eu apresentando no dia da minha defesa e outra da capa da minha monografia, onde foi intitulada, né, Avaliação da Acessibilidade no Caminho Dom Pedro Augusto e no Centro de Visitantes do Parque Nacional da Tijuca, RJ. E esse trabalho foi desenvolvido, né, visando a acessibilidade física, e eu tive a orientação da professora Andréa Espínola, como ela já citou na fala dela. E antes de eu falar da inclusão propriamente dita, eu não posso deixar de falar da acessibilidade, tá? A acessibilidade é algo que vai me levar à inclusão. Então, eu trouxe uma situação, porque eu acho que assim fica mais fácil de se entender o que é acessibilidade. E a situação que eu trouxe para vocês foi o atravessar a rua. Todo mundo atravessa a rua, certo? E eu quero que vocês me acompanhem aqui nessas pessoas atravessando essa faixa aqui de pedestres, tá? Então, a gente vê que são pessoas diferentes, cada uma, né, tem as suas características. Aqui tem uma moça ouvindo música, aqui tem uma mãe com seu filho que aparentemente é deficiente auditivo,
uma outra moça atravessando, um senhor ajudando um rapaz que é deficiente visual, uma moça falando ao telefone que é deficiente física e um outro rapaz que também é deficiente físico, mas cadeirante. E todos eles estão atravessando essa faixa de pedestres, certo? E quando a gente fala de acessibilidade, é o permitir, tá? É o permitir a autonomia da pessoa. Então eu vou falar rapidamente assim algumas características. Por exemplo, quando uma pessoa vidente atravessa a faixa de pedestres, o principal estímulo, né, que ela vai ter para saber que o sinal está aberto para ela é visual, com a sinalização, certo? Com o semáforo indicando. Então, isso é acessibilizar que a pessoa atravessa, uma pessoa vidente. E para uma pessoa que tem deficiência física, que é cadeirante, no caso aqui na imagem, a gente vê que tem uma rampa nas duas calçadas, certo? Mas só ter a rampa vai ser suficiente para que aquela pessoa que tem dificuldade de locomoção tenha o acesso dela? Então, quando a gente fala de uma rampa, a gente tem que ter algumas dimensões, né? De inclinação, de largura em mente, para que essa rampa seja uma rampa aceitável, ou seja, ela não somente tem que estar ali, tá? Ela tem que estar dentro de um padrão, de uma norma, certo? E outro caso, né, é essa pessoa aqui com deficiência visual. Se a pessoa, né, que tem autonomia para poder atravessar, no caso de uma pessoa com deficiência visual, seria ter um sinal sonoro, tá? E o sinal sonoro, para ele, seria indicando, olha, o sinal está aberto para que você atravesse, certo? E somente se a pessoa não se sentisse à vontade atravessando mesmo com o sinal sonoro, ela pediria ajuda, né? E no caso seria uma questão de autonomia mesmo, e acessibilidade tem relação direta com isso, com a autonomia da pessoa, ela não depender de terceiros para poder fazer alguma coisa. E falando da inclusão propriamente dita, né, que é a perspectiva que se espera, eu trouxe outra situação porque eu acho que assim também fica mais claro de se entender. E a situação é transitar pela escola. Aqui eu trouxe um conjunto de alunos, suposição, meus, e cada aluno tem uma característica diferente. Eu tenho um aluno com dificuldade de locomoção, que usa muleta, eu tenho outro que também tem dificuldade, é cadeirante, e todos os meus alunos têm o direito de transitar pela escola, tá? Eles têm direito de sair da sala de aula, irem para o pátio, eles têm direito de chegar ao bebedouro, eles têm o direito de usar o banheiro, eles têm o direito de ir na biblioteca, na secretaria. Então, o transitar, o possibilitar transitar, tem a ver também com acesso, com acessibilidade. Então, é tanto um dever da escola, nesse caso, dessa situação, quanto o dever também do professor junto à escola possibilitar que o meu aluno cadeirante, quando chegue na sala, ele tenha a possibilidade de sentar numa mesa que seja adequada para a altura da cadeira dele, certo? Da mesma forma, se eu tivesse um aluno deficiente visual, que eu, junto da escola, produzíssemos um material para que esse meu aluno seja alcançado, tá? Então, quando a gente fala de inclusão, a gente passa pela acessibilidade. E a inclusão é garantir o acesso e as oportunidades de forma igualitária para todos, independente das suas particularidades, das suas necessidades específicas, tá? E no âmbito mais geral, né, falando de acessibilidade e inclusão, no Brasil, quem faz o levantamento desses dados é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e pode parecer antigo, mas é porque os dados são levantados de 10 em 10 anos, tá?
Então, o último dado foi de 2010 e provavelmente agora em 2020 vai sair algum resultado, né, sobre isso, ou 2021. E em 2010 eles viram que cerca de 24% da população, ou seja, 46 milhões de pessoas brasileiras, declararam apresentar alguma deficiência. E isso é um número muito grande, tá? É 1/4 da população brasileira. E tendo em vista, né, essa necessidade de incluir essas pessoas, em 2015, a lei de número 13.146 do ano de 2015 foi instituída, que no caso é chamada Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. E ela é conhecida como o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Essa lei é importante, gente, porque ela assegura os direitos e a inclusão na sociedade de forma igualitária dessas pessoas. E é em qualquer âmbito, tá? É na educação, é na saúde, é no trabalho, é no âmbito civil, tá? Ou seja, ela está assegurada de forma geral dentro do que se espera, né? Quanto uma lei. E falando agora de espaços não formais de ensino, né? Um espaço não formal. Um espaço não formal, ele é caracterizado por ser um local onde práticas educacionais podem ser aplicadas, certo? Mas quando eu falo de espaços não formais, eu também tenho que falar de um espaço formal. E um espaço formal é a escola, é uma universidade, é um curso de inglês, é um curso de informática, onde eles seguem diretrizes, obedecem, respeitam a faixa etária do aluno e, ao final, né, de determinadas etapas, eles certificam os seus alunos. E um espaço não formal de ensino, ele não tem esse objetivo, tá? E um espaço não formal, ele pode ser caracterizado de duas formas: institucionalizado e não institucionalizado. É fácil quando a gente dá exemplos do que eles são, tá? Primeiro eu vou caracterizar. Um espaço não formal de ensino institucionalizado é quando o espaço apresenta exposições, materiais e demais recursos que são destinados ao estudo e admiração. E um exemplo disso são os museus, por exemplo, planetário, um aquário, o zoológico, o jardim botânico. E quando a gente fala de espaços não institucionalizados, a gente está falando de um espaço que não possui bem uma infraestrutura adequada para divulgar as práticas educativas, ainda que elas possam ser realizadas com o auxílio de um professor. E exemplos, né, desses espaços: uma trilha, a praia, a própria praça do seu bairro, dependendo do contexto da construção do nome dela. Então, espaços não formais são isso, tá? E por que eu estou falando de um espaço não formal de ensino, né? O meu trabalho que foi desenvolvido foi dentro do Parque Nacional da Tijuca, certo? Então, tendo isso em mente, os espaços não formais de ensino já se sabe que eles se destacam como meio de favorecer a educação formal, o tipo de educação que é dado dentro dos espaços formais. E eu deixo esse questionamento para vocês. Quem não se lembra de uma saída lá no tempo da escola? Quem não se lembra de um passeio que teve, do que viu, do que viveu com seus amigos, com seus colegas, os conteúdos que vocês viram, fica marcado na cabeça da criança, fica marcado na cabeça do adolescente.
é importante, né? Ele contribui. E se sabe também que, quando bem aproveitado esses espaços não formais de ensino, ele é um aliado à educação formal. Então, como ele vai ser bem aproveitado? Não é somente o professor chegar, vai ter uma saída e vamos para esse lugar. Não, tem que ter todo um planejamento. Ver se no local tem um roteiro, tem um guia, tem um e-book que possa ser explorado, né? Dando uma direção para que não fique solto. Então, tentar aproveitar, se não existir, criar. E o Parque Nacional da Tijuca apresenta um grande potencial para abordagens de temas, puxando sardinha, né, para minha área no ensino de ciências. Mas não só ciências. Lá é um espaço que pode se explorar muito na parte da educação, na parte de ensino. E é multidisciplinar. Lá dá para se explorar, dá para se desenvolver temas de geografia, de história, de literatura, de biologia e muitos outros, né, que dá para se abordar dentro do parque. Falando agora propriamente dita do parque, né, dando as características que o parque apresenta, ele é uma unidade de conservação. E para o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, essas áreas são territórios com limites definidos que apresentam patrimônios relevantes histórico-culturais, de biodiversidade e recursos naturais. E esse espaço ele é administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. O parque ele está presente no meio urbano da cidade do Rio de Janeiro e apresenta aproximadamente 39 quilômetros quadrados. Muitas pessoas não sabem, né? Mas pontos turísticos do Rio de Janeiro, como o Cristo Redentor apresentado nessa imagem, está presente dentro do parque, dentro dos limites do parque. Da mesma forma como a Cascatinha Toné, a Capela Mairinque. E aqui é a subida para o Pico da Tijuca, que é o último trechinho para poder chegar ao Pico da Tijuca. E também, né, para quem gosta, já que no meio urbano a gente não tem tanto dessa experiência, ter contato com a natureza, poder ter contato com as plantas, com os animais, e eu não escolhi essa foto por acaso, eu escolhi propositalmente. O coati é o animal símbolo do parque. Então, se você for visitar o Parque Nacional da Tijuca, com certeza você vai ver um coati. Só se você tiver muito azar que você não vai ver um coati. Então, esse espaço, o Parque Nacional da Tijuca, possibilita isso, tá? É um espaço de lazer também. Então, como eu disse, né, essa imagem aqui mostra como o parque está localizado, né? Bem em meio o centro da cidade do Rio de Janeiro. Ele pega parte da Zona Sul, ele pega parte da Zona Norte e ele é dividido em 4 setores, tá? Como destacado aqui nessa imagem. Em azul, nós temos o setor Floresta da Tijuca. Em laranjinha, né, um laranja amarelado, o setor Serra da Carioca. Em vermelho, o setor Pedra Bonita, Pedra da Gávea. E aqui em rosa, o setor Pretos Forros, Covanca. Mas para esse trabalho, o setor que foi avaliado, que teve seus espaços avaliados, foi o setor Floresta da Tijuca. E para poder chegar nesse setor, a referência é a Praça Afonso Viseu, que também é conhecida como a Praça do Alto, por ficar localizado no bairro do Alto da Boa Vista, aqui no Rio de Janeiro. E no centro dessa praça, como mostrado aqui nessa imagem, tem esse chafariz muito lindo, tá? Essa praça também é muito bonita. E atravessando essa praça, a gente chega, né, na entrada do setor Floresta da Tijuca. E agora falando dos
pontos que foram avaliados, dos espaços que foram avaliados, o primeiro foi o centro de visitantes. Eu sempre reforço que é no setor Floresta da Tijuca, porque o espaço Parque Nacional da Tijuca apresenta 2 centros de visitantes. Esse que eu avaliei no setor Floresta da Tijuca e outro no setor da Serra da Carioca, que é o Centro Paineiras, tá? E esse Centro Paineiras, ele é bem próximo do Cristo Redentor. E esse setor que eu avaliei está presente no setor Floresta da Tijuca, estando aproximadamente a 1,6 quilômetros de distância da entrada desse setor, como eu mostrei na imagem anterior, e foi um centro inaugurado em 2001, tá? Esse centro tem balcão de recepção, tem uma equipe especializada, eles oferecem informações, eles fazem distribuição de mapas e folhetos, no espaço tem bebedouro, tem banheiros, tem um auditório, tem sala de exposição, tem biblioteca, tem um espaço multiuso, vários acervos multimídia e uma sala de vídeo. E um dos espaços, né, que eu mais tentei explorar avaliando foi justamente a exposição permanente, que está presente dentro do centro, e ela é chamada Uma Floresta na Metrópole, tá? E essas 2 imagens que eu coloquei para representar o centro de visitantes, essa daqui é uma vista de vista aérea, né? Mostrando que o centro de visitantes está localizado bem no centro assim da floresta, e aqui mostrando uma imagem lateral que também dá para ver que ele é cercado pela floresta. Por mais que seja um lugar construído, eles tentaram, né, manter a natureza em si, eles não destruíram, não fizeram nada disso. E falando então da exposição, eu trouxe algumas imagens para poder deixar vocês familiarizados com o que tem lá. Essa primeira imagem é uma maquete que mostra os horizontes do solo. E conforme você aperta os botãozinhos, que tem aqui legendas indicando o que é cada botão e está relacionado com cada uma dessas zonas, uma luz se acende indicando aonde está essa zona, certo? E essa outra imagem também é de um outro atrativo presente dentro da exposição. Por que eu coloquei, né, essas imagens? É para poder mostrar os tipos de atrativos, de coisas expostas na parte da exposição permanente, para a gente poder lá na frente dar uma discutida sobre isso. Então, é um painel. A maior parte da exposição é em painel, são em painéis, né? Vários painéis assim, com texto em português, com texto em inglês e uma imagem, e sempre impresso à tinta. Ou de forma audiovisual, né? Em vídeo. E o outro espaço foi o caminho Dom Pedro Augusto, ou também chamado, como conhecido, né, Trilha Adaptada. Essa trilha, gente, ela foi inaugurada no ano de 2001, mas foi reinaugurada no ano de 2011, porque ela passou por reestruturação, tá? E essa reestruturação ocorreu em parceria com o Parque Nacional da Tijuca, com o Instituto Terra Brasil e o Instituto Benjamin Constant. Essas mudanças realizadas foram visando a mudanças que são voltadas à acessibilidade desse espaço. Então, foram feitas o quê? A largura da trilha foi alterada, drenagem foi colocado, né? Foi feita a drenagem da água da chuva para que não ficasse acumulando poças, nem formando lama, construção de calhas, houve o nivelamento do piso, da trilha, ocorreu a compactação do trecho da trilha, do percurso da trilha, plantio de mudas de espécies nativas na borda da trilha também,
colocação de corrimão, bancos e placas, certo? E a trilha apresenta aproximadamente 630 metros de extensão. Aqui é a entrada da trilha nessa imagem. A gente consegue ver que ela tem, eu acho que eu tenho uma em destaque aqui, que ela tem uma placa impressa a tinta com informações contidas aqui, né, informando a seus visitantes que é um local acessível, e uma placa impressa em sistema Braille, também contendo essas mesmas informações. E aqui, como a gente consegue ver, a trilha ela é toda plana, ela apresenta um corrimão, e aqui são as placas. As placas, no total, são 20, tá? E todas elas, e igualmente os bancos, estão identificados durante o percurso com dormentes de madeira, e no seu centro tem britas. Britas são aquelas pedrinhas de construção utilizadas em obra. E a placa, quais são as informações contidas nela? O nome científico, o nome popular, e aqui nela, e a família dela também, a família da espécie, e aqui na placa impressa em sistema Braille tem exatamente as mesmas informações, tá? E para a trilha, já existe um trabalho feito voltado para a inclusão, que foi um guia elaborado pela Renata Maia, que também teve a colaboração da professora Andréa Espínola e da Érica, que foram orientadoras dela, e ela elaborou um guia para a trilha adaptada com uma proposta multidisciplinar, porque, como eu já disse, o parque ele dá para se abordar diversas temáticas. E ela deu uma perspectiva, né, para esse guia dela voltado para a educação inclusiva, que é muito importante. Existem poucos trabalhos voltados para a área de inclusão e principalmente guias, né? Então, o trabalho dela tem uma importância, um peso muito grande. Todas, que eu até esqueci de falar, todas as minhas referências vão estar presentes ao final dos meus slides. Então, quem tiver interesse em ler o guia, eu também recomendo ler a monografia dela, que também é bem interessante, e é uma continuidade, tá, do que foi feito, e esse guia foi produto da monografia dela no ano de 2015, se eu não me engano. Então, falando dos objetivos do meu trabalho, o objetivo geral foi avaliar a acessibilidade física do Centro de Visitantes e do Caminho Dom Pedro Augusto, localizados no setor Floresta da Tijuca do Parque Nacional da Tijuca. Os específicos foram identificar pontos acessíveis e não acessíveis nesses dois espaços, foi realizar registros fotográficos também nesses dois espaços, e sugerir possíveis modificações, sejam elas estruturais ou não, mas que possam promover a acessibilidade física nesses dois espaços. E a metodologia que eu utilizei foi usando listas de verificação, tá? E essas listas eu me baseei na obra de acessibilidade dos espaços públicos de cultura da Federação Nacional de Cooperativas de Solidariedade Social. Essa é uma obra muito interessante. Se vocês têm interesse em conhecer mais sobre acessibilidade e inclusão, eu indico a leitura dessa obra, tá? Se eu não me engano, já tem uma versão mais recente. E as listas de verificação que eu elaborei, né, baseado nessa obra, são nomeadas como acesso e circulação, apresentação interativa e audiovisual, itens, e a última checklist é itens para experimentação tátil. Como vocês viram, eu avaliei um espaço que é construído e um espaço que é natural. Então, itens
que vão estar dentro de cada uma dessas checklists não vão serem necessárias, serem utilizadas, porque um espaço é construído e o outro não. Então, tem algumas coisas que tem um e não tem no outro, tá? E para poder realizar, então, a coleta dos dados, eu fiz 9 visitas ao Parque Nacional da Tijuca, sendo 4 a trilha adaptada e 5 ao centro de visitantes. E também realizei os registros fotográficos. Então, os resultados que eu obtive para o centro de visitantes, utilizando a lista de verificação, de acesso e circulação, eu avaliei o estacionamento, eu avaliei o acesso da entrada e saída do centro, eu avaliei os corredores, banheiro, bebedouro, bancos e placas informativas. E eu deixei aqui em destaque, né, essa obra da Associação Brasileira de Normas Técnicas, Normas Brasileiras 9050, do ano de 2015, porque além das checklists que eu utilizei e da obra que eu me utilizei como referência também, as normas brasileiras 9050 é um documento importantíssimo para se construir, né, a acessibilidade dos espaços que são construídos, no caso, espaços públicos. E então me debrucei muito sobre esse documento, ele tem de tudo, ele é bem completo e nele são contidas regras, né? As normas, medidas do que se deve esperar para que um local, para que alguma coisa seja acessível, tá? Então, quando eu avaliei o estacionamento do centro de visitantes, as normas brasileiras 9050 me orientaram a olhar o documento do Conselho Nacional de Trânsito, que foi onde eu consegui as informações sobre modelo de placa, sinalização do piso, largura da vaga, onde a vaga deve ficar localizada, né? Então, foi o que eu utilizei para poder fazer essa avaliação. Foi, no caso, o documento do Conselho Nacional de Trânsito para o estacionamento. Quando a gente fala de vagas para pessoas com deficiência, a gente tem leis já, tá? E a gente tem que ter em mente que sempre tem que estar próximo do estabelecimento que a pessoa vai estar visitando. Não pode ficar em corredores, tá? Tem que ter uma largura que seja adequada para que, por exemplo, um cadeirante consiga descer com segurança do seu carro. E isso, eu falo de acessibilidade sempre assim, nessa abordagem voltada para os deficientes, mas quando a gente fala de inclusão e acessibilidade é para todos. Então poderia, por exemplo, ser uma mulher grávida com um carrinho de bebê, por exemplo, na rampa, entendeu? Então a gente tem que pensar na acessibilidade como um todo, tá? E quando eu avaliei o acesso de entrada e saída do centro de visitantes, eu verifiquei inclinação de rampa, como eu falei naquele exemplo, largura da rampa, avaliei o bebedouro, se as torneiras eram de fácil manuseio. Da mesma forma, o banheiro também avaliei. A biblioteca, eu vi se existiam obras em libras ou audiodescrição, larguras de porta. No caso das portas de vidro, né, também tem que ter uma sinalização adesivada, a iluminação do local também influencia. Os bancos, né, presentes no espaço, se os bancos estavam próximos de lugares como, por exemplo, bebedouro, do banheiro, da recepção. E as placas informativas, né? Se alguma delas continha informação em sistema Braille, se elas eram identificadas no ambiente, indicando para, por exemplo, o visitante cego, que ali tem uma placa com informações,
tá? E tudo que foi avaliado, o apanhado geral feito, foi, sim, o documento das normas brasileiras 9050 foi importantíssimo para o desenvolvimento desse trabalho. E continuando a avaliação, utilizando agora a checklist apresentações interativas e audiovisual para o centro de visitantes, essa checklist ela avaliou os recursos, né, que são utilizados para o acesso da informação de um atrativo. Por exemplo, esse atrativo aqui se chama Derrubada da Mata e ele trabalha com um jogo de luzes. Tem 2 botões na frente dele. Quando você aperta um botão, se ilumina uma parte que mostra a mata frondosa, bonita. E quando você aperta o outro botão, se apaga, né? Aperta o outro botão e mostra a mata, né, derrubada, destruída. Então, esse aqui, por exemplo, é um atrativo que se utiliza muito do visual, certo? E não tem outra forma de se alcançar o que está sendo mostrado ali se não for visual, ou seja, uma pessoa com deficiência visual não conseguiria por si própria saber o que está acontecendo com esse atrativo. Idem, esse atrativo chamado impactos ambientais, onde existem várias plaquinhas que podem ser levantadas. E quando você levanta, tem uma imagem mostrando algum impacto ambiental, com uma descrição em português, uma descrição em inglês e tudo impresso à tinta. Da mesma forma, uma pessoa com deficiência visual não consegue, por si própria, né, alcançar a informação contida nesse atrativo. E outro atrativo que eu já até comentei são os audiovisuais, né? Vídeos. Esse aqui é um vídeo sobre ocupação urbana, aparecem várias imagens do parque, da cidade, em torno, né? E tem uma pessoa falando, né? Falando sobre o parque e tudo mais, mas não tem nem janela de libras e nem não, na verdade, o ideal seria uma janela de libras, gente, sempre. Legenda não seria o ideal, porque uma pessoa que é surda, no caso, uma pessoa com deficiência auditiva, o ideal para ela, porque a primeira língua delas é o Libras, tá? Não é o português. Então, o ideal é ser uma janela em Libras, aparecendo aqui no vídeo e não legenda, tá? Mas se tiver legenda, também já seria algo a mais, né, também. E já que eu avaliei o espaço visando a inclusão, né, das pessoas com deficiência, com o que eu vi, eu sugeri adequações para que essas pessoas consigam, né, ter uma melhor experiência nesse espaço, no centro de visitantes. Então, eu sugeri algumas coisas, como adequar a vaga reservada no estacionamento para pessoas com deficiência, o piso tem que estar com a marcação correta, a largura correta, a localização correta, indicação com placa. Deixa eu ver mais o que. Precisa ter piso tátil nos espaços de circulação, tá? Sempre. Instalar guarda-corpos, corrimão duplo, piso tátil, sinalização contrastante no piso, tanto de escadas quanto de rampas. Colocar placas impressas em sistema Braille em todo o ambiente e tradutor de Libras nos arquivos de vídeo, como eu falei, as janelas de Libras, né? Adequar as atividades interativas às pessoas com deficiência visual com fones de ouvido e adição de audiodescrição. Sinalizar as portas de vidro, como eu falei, com adesivos e ter cuidado sempre com a iluminação. As portas do centro de visitantes sempre são mantidas abertas durante o horário de visitação, de 8 às 5 horas. Mas, mesmo assim, é um obstáculo, tá? Mesmo elas estando abertas, podem ser um obstáculo, então tem que ter a sinalização.
substituir o bebedouro ou adicionar um que seja acessível, com aqueles botões mais fáceis, né, de fácil manuseio, de toque leve. E eu acho assim que é uma sugestão que é muito importante, que é contratar um intérprete de Libras ou oferecer capacitação aos funcionários para que pessoas com deficiência auditiva, né, consigam também ter esse acesso ao espaço do centro de visitantes. Os resultados para o caminho Dom Pedro Augusto ou trilha adaptada, eu vou passar a chamar de trilha adaptada. O acesso e circulação, como vocês podem ver, tem bem menos itens, né, sendo avaliados. E ele não tem bem um estacionamento, tá? Nas suas duas extremidades da trilha, ele tem, na verdade, um lugar de embarque e desembarque sinalizado com placa, que tem o símbolo internacional de acesso. O local de embarque e desembarque é bem amplo, tá? Dá para ter mais de 2 carros estacionados, facilitando a descida. A circulação tem a ver também com a largura da trilha. A trilha em si, ela foi reestruturada visando a acessibilidade. Então, tudo que é relacionado com a circulação da trilha estava ok, tá? E bancos. Na trilha foram colocados, né, nessa modificação que ocorreu, 4 bancos ao longo do percurso. E esses bancos ficam justamente localizados ao lado de atrativos. Os atrativos que eu falo, gente, são essas 20 espécies que foram identificadas com a placa. E são as áreas mais largas. E pessoas que são cadeirantes, por exemplo, se necessário fazer a reversão de sentido, né, alterar o sentido, eles precisam ter pelo menos 150 centímetros de largura para poder fazer a manobra de retorno. E nesses locais onde tem os bancos, eles chegavam a 180 centímetros, mais ou menos. Eu não gosto de trabalhar com números porque não é a intenção, mas só para dizer que a circulação em si da trilha é acessível, tá? E uma lista que eu não utilizei no centro de visitantes, mas eu utilizei aqui na trilha adaptada, é o itens de experimentação tátil. No caso, por quê? A trilha foi pensada em pessoas com deficiência visual. Então, nada mais justo do que ter itens de experimentação tátil ao longo do percurso, certo? Então, a trilha apresenta dormentes de madeira indicando tanto os bancos quanto as placas presentes durante o percurso. A trilha apresenta um cabeamento de quem entra pelo Jardim dos Manacais, porque não existe bem uma entrada, tá, para a trilha adaptada. Foi-se convencionado, né, que é pelo Jardim dos Manacais, tá? Mas também pode ser feita pela Estrada dos Picos, não tem problema. Mas quem entra pelo Jardim dos Manacais, o cabeamento ou corrimão está ao lado direito, tá? E os atrativos que não estão nesse lado direito estão indicados no poste de sustentação com esses rebites, tá? Para que as pessoas com deficiência visual saibam que tem um atrativo no outro lado. E as placas informativas, tá? As placas, elas têm o nome, né, todo indicadinho, família, nome popular, o nome científico, e aqui tem exatamente as mesmas informações impressas em sistema Braille. E uma coisa que eu indiquei, né, na minha monografia, é que existem placas em ótimo estado, como essa aqui, a da Mirindiba, e existem placas, né, que não estão
em estados tão bons, né? Como essa daqui que está enferrujada. Mas tem outras que estão com substratos vegetais. Não estão nem enferrujadas, não, estão só com substratos vegetais. Então, no caso das placas, chamar mais atenção para o fato da manutenção mesmo. E a gente também tem que levar em conta que, diferente do centro de visitantes, que é construído, é fechado, a trilha não é fechada. Então, tudo que se tem lá está exposto, tá? É modificado. A chuva, o vento, tá tudo exposto, então não vai se manter, tá? Não vai se manter. Então, sempre, se for fazer uma visita, sempre vão dar uma passada antes, tá? Não ir depois de um dia chuvoso também. E as sugestões para adequação da trilha adaptada são todas assim, vocês vão ver, todas voltadas muito para manutenção. E a trilha realmente é um lugar que foi pensado para acessibilidade. Então vamos lá. Para que seja atendido, né, melhor os visitantes com deficiência esse espaço, as sugestões para adequação são limpeza e manutenção das placas informativas dos atrativos vegetais, adequação da altura do poste de sustentação e do corrimão, justamente por causa daquilo. Por mais que ele antes, quando foi colocado, tivesse uma altura, o tempo, né, a exposição, fez com que ele ficasse um pouco mais alto. E tem uma altura adequada para que eles possam ficar. Colocar corrimão duplo, não ficar somente uma altura do cabo de PVC, mas sim dois. Manutenção das britas, das pedrinhas, né, utilizadas em obra dentro dos dormentes de madeira. Se possível, pintar os dormentes de madeira para que os visitantes que são deficientes visuais, com baixa visão, consigam identificar um obstáculo no caminho. Retirar desníveis, né, que podem ser causados por rochas, por causa da mesma coisa da altura do poste de sustentação. A chuva acaba, né, expondo certas as rochas, no caso, no piso do solo, do piso da trilha, desculpa, que é plano toda a vida. E realmente é assim, com poucos casos de rochas no meio do caminho. Colocar placa impressa a tinta na saída da trilha adaptada pela Estrada dos Picos, porque foi visto que na última vez que eu vi, na última vez que eu levantei esses dados, não tinha a placa com as informações para o visitante vidente. Então, se ele entrar na trilha pela Estrada dos Picos, ele não vai saber que ali é uma trilha adaptada, tá? Se ele não conhecer o espaço. E contratar também um intérprete de Libra ou oferecer capacitação dos seus funcionários, que é um diferencial, tá? Para que também possa ser incluso, né, na trilha adaptada as pessoas com deficiência auditiva. E as considerações finais desse trabalho foi que o parque tem um potencial para abordagem de assuntos relacionados ao currículo da educação básica, como a gente viu, é multidisciplinar. O centro de visitantes é um lugar importante, né, para quem visita ali para receber informações, mas ainda precisa passar por modificações que o tornem acessível. O caminho Dom Pedro Augusto, trilha adaptada, é uma trilha que foi intencionalmente adaptada, então ela foi reestruturada para receber os visitantes com deficiência visual e física, tá? E as modificações que foram feitas permitem sim o acesso a esse espaço natural e, o mais importante, uma unidade de conservação. As avaliações realizadas na trilha mostram que ela é um espaço que possibilita, né, ao visitante com deficiência visual e física usufruir o espaço, tá? Sendo necessária apenas poucas modificações e na parte de manutenção. Por fim, né, eu reforço, a presença de um funcionário do parque, intérprete de Libra, possibilitaria então que o visitante com deficiência auditiva usufruísse melhor dos espaços avaliados, tanto o centro de visitantes quanto a trilha adaptada. Aqui são algumas das referências utilizadas, tá? Para quem quiser procurar.
E eu finalizo aqui, gente. Eu sou agradecida pelo convite, tá? Estou muito feliz. Desculpa o meu nervosismo, desculpa ter falado rápido em alguns momentos, eu tentei me policiar. E essa é um pouco, né, da balbúrdia que é feita nas universidades públicas do Brasil, e eu sou agradecida por fazer parte disso. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde a todos, gente. Meu nome é Priscila Marques. Eu tenho pele clara, cabelo castanho escuro na altura dos ombros, olhos castanhos. Estou usando fone de ouvido, óculos, uma blusa preta com estampa de folhas e flores. Atrás de mim tem um espelho. E eu sou professora do Instituto Benjamin Constant, que a gente chama pela sigla de IBC. Esse instituto ele é referência nacional no ensino de pessoas com deficiência visual, ou seja, todos os nossos alunos eles têm baixa visão ou são cegos. E, além disso, a gente tem alguns alunos com deficiência múltipla, ou seja, outra deficiência associada à deficiência visual. Então, assim, a gente tem aluno também com deficiência física, cadeirante, autistas. E quando eu conheci o trabalho da Thaís, eu fiquei encantada, assim como vocês devem estar, né, depois dessa apresentação dela. Eu fiquei assim, nossa, uma trilha adaptada justamente para pessoas com deficiência visual, para pessoas com dificuldade de locomoção, no meio de uma floresta. Eu tenho que levar meus alunos, foi a primeira coisa que eu pensei, né? Então, eu como professora de ciências, inclusive, né, eu falei, imagina que outra oportunidade eles vão ter de ir para o meio de uma floresta, né, de sentir o clima da floresta e ainda ter uma aula nessa floresta. Então, eu fiquei assim, Andréia, quero conhecer esse lugar, né? Parabéns pelo trabalho da Andréia e da Thaís, porque excelente. E a gente foi nessa trilha, né? Conheci, só que foi muito no final do ano passado e no início desse ano tivemos a pandemia, acabou que não deu tempo ainda de levar meus alunos lá, né? E é uma coisa curiosa que algumas pessoas ficam assim, nossa, mas como é que você vai fazer, vai levar as pessoas cegas para o meio da trilha, né? Inclusive, alguns professores ficam receosos, mas eles podem tropeçar, cair, né? Mas a gente tem os corrimões e também, assim, se cair, gente, não vai se machucar muito, né? Não tem problema, todo mundo cai em trilha, eu também já caí muito em trilha. Então, é ainda um desejo grande meu levar os nossos alunos, né? As pessoas, às vezes, ficam, inclusive, surpresas quando vão ao instituto de ver nossos alunos correndo pelos corredores, né, e fazendo barulho, e as pessoas comentam assim, nossa, mas como eles correm, né? Como eles são barulhentos, como eles brincam, porque são crianças, né, e adolescentes, como quaisquer outros, né? Então, as nossas crianças adoram correr, adoram brincar, às vezes esbarram na gente, derrubam a gente, acontece também, né? E os adolescentes namoram também pelos corredores, os adolescentes fazem coisas erradas, levam suspensão, tá? Então, às vezes tumultuam a sala de aula, a gente tem que dar bronca também. Então, uma sala de aula comum com menos alunos, né, para a gente conseguir mostrar, né, tudo com o tato, para a gente conseguir dar mais atenção a cada um deles, né? E nossos alunos, gente, eu perguntei para alguns, cheguei a perguntar, o que vocês acham de ir para uma floresta? Vocês já estiveram numa floresta? E muitos nunca tiveram, alguns se mostraram com medo, poxa, mas tem cobra. Então, assim, o medo também é peculiar. Eu falei que alguns correm, mas alguns também, as pessoas são diferentes, né? Então, alguns só andam com guia,
cada um com a sua particularidade. Então, eu trouxe aqui para vocês algumas fotos dos nossos alunos em espaços não formais de ensino, né? E acabei trazendo os 2 exemplos que a Thais mostrou, né? Um espaço institucionalizado, que foi o Museu de Ciências da Terra, e num não institucionalizado, que foi a própria área externa do Benjamin Constant. Eu vou iniciar, então, aqui a apresentação, que tem as fotos deles, tá? Fotos que foram todas autorizadas por eles na ocasião, né? Ou pelos pais, né? No caso dos menores de idade. Então, eles assinaram termos permitindo o uso dessas imagens. Deixa eu apresentar aqui. Então, nessa primeira tela, eu coloquei o título de Vivência de Alunos do Instituto Benjamin Constant em Espaços Não Formais de Ensino. O meu nome, eu sou do Departamento de Educação do Instituto, e aí eu coloquei aqui o meu e-mail para contato, prismarques.bio@gmail.com, e o Instagram do grupo de pesquisas do qual eu faço parte, que é @ciência ao alcance das mãos. Nesse grupo de pesquisas, a gente produz material acessível para pessoas com deficiência visual e a gente distribui alguns desses materiais, quando possível, para escolas públicas do Brasil todo. Então, aqui eu começo com as fotos das nossas visitas fora de sala de aula. Eles realmente adoram sair de sala, né? Adoram sair do ambiente comum. E esse é o Museu de Ciências da Terra, que fica ao lado do prédio do IBC. Então, a gente sai do IBC, é exatamente ao lado, só que como são prédios muito grandes e históricos, ainda anda um pouquinho, mas a gente foi a pé, tá? As turmas foram a pé para esse local. Esse é um museu, né, que ele expõe rochas, minerais, fósseis. É um museu que eu gosto muito, ele é gratuito. E eu fui lá primeiro para saber, né, se tinha alguma coisa acessível, se eles podiam mostrar algumas amostras de rochas e minerais para os nossos alunos. E eles ficaram fascinados, eles ficaram encantados, porque, assim, muitas rochas lá não são... A maior parte do museu não é acessível, não permite toque. Mas eles decidiram fazer uma visita especial para as nossas turmas, onde eles expuseram as rochas e os minerais, né, para mostrar para eles. Eles colocaram um ambiente falando desde o Big Bang, passando pelos fósseis. Eles colocaram música, né, colocaram um som do dinossauro. Teve aluno que teve medo, aí a gente teve que... Os outros sacanearam, a gente teve que tirar a música por causa do medo. Então, tudo isso são coisas que a gente só descobre na hora e de acordo com as pessoas que estão lá naquele momento, né? Cheiro também no ambiente, eles colocaram. Então, assim que nossos alunos chegaram, eles tiveram, nessa foto aí, eles estão no hall do prédio, tendo uma explicação a respeito do estilo do prédio, da história do prédio, e aí também tem uma réplica de dinossauro que eles podiam tocar, né, e aí eles já ficavam fascinados de poder tocar o dinossauro no rabo, e falam, nossa, mas como é grande, e o dinossauro não era tão grande assim, né, é um pouco mais alto que uma pessoa. Aí nessas 2 fotos, eu coloquei 2 fotos porque são turmas diferentes que a gente levou. Então, estão as rochas e minerais dispostas sobre uma mesa comprida, e os alunos ansiosos para mexer, porque a gente só deixou eles mexerem de acordo com a explicação, né? Então, os minerais foram passando, e nesse momento a gente estava controlando, espera um pouquinho, espera que vai chegar em você, todos ansiosos. Na foto seguinte, já são eles com a mão na massa, né, mexendo nos minerais e nas rochas, e eles puderam aprender propriedades dos minerais, eles viram
dureza, clivagem, formato, densidade, odor. Alguns tinham odor, eles separaram, né, minerais específicos para tudo isso e foram mostrando as diferenças. Eles mostraram também os tipos de rochas, tá? Rochas magmáticas, sedimentares, né? São tipos de rochas que a gente dá nas aulas de ciências, e aí eles puderam sentir essas rochas, né? Ver uma mais porosa, como a pedra pome, que é mais leve. Então, eles gostaram muito dessa parte dos minerais. Aí, essa foto eu coloquei porque ela é um flagra da professora Andréia, ela que tirou essa foto, onde eu estou me divertindo com uma aluna, por alguma situação que, claro, eu não vou lembrar, né? Então, eu estou de blusa vermelha estampada, do lado de uma aluna, nós duas rindo, né? Entre os outros alunos. Aqui são fotos onde a gente já partiu para os fósseis. Então, a foto esquerda, os nossos alunos estão tocando em troncos fossilizados, né, de milhares de anos. E a foto direita da nossa aluna, ela está fazendo essa carinha, porque ela estava tocando num coprólito, né, que são fezes fossilizadas. Então, quando a gente falava isso para eles, olha, você está tocando nas fezes de um animal que já foi extinto há muito tempo. Alguns não queriam tocar também, né? A gente não tem problema, tá, é uma pedra agora, você pode tocar. Então, eles tocavam, mas os outros ficavam brincando, né? E eles faziam essas carinhas, que a gente falava, olha, são fezes fossilizadas. Nessa outra imagem também temos duas alunas tocando nas fezes fossilizadas, também rindo, né? Fazendo essas carinhas. E nessa mesma foto temos ainda uma aluna na direita pegando uma estrela do mar, e acima uma voluntária de casaco azul mostrando um fóssil com outro aluno nosso. Então, uma visita, gente, ela sempre conta também, né, com os inspetores da instituição, com voluntários que vão para ajudar, com outros professores. E aqui já é uma visita na área externa do IBC, né, do nosso instituto, que eu queria falar para ele de vegetais, né? O assunto era vegetais. E a gente resolvi descer com eles, porque a gente tem uma área externa grande em volta do prédio. E eu sabia que ia encontrar, né, muitos vegetais, muitos exemplos que eu podia mostrar para eles. Então, a gente viu epífitas, né, que são as plantas que se apoiam no tronco das árvores. Então, aqui eles estão vendo uma espécie de cacto, né, apoiada num tronco de uma árvore. Eles estão tocando, todos tocando na epífita. Tem também aqui à esquerda uma menina com uma flor na mão, porque antes a gente já tinha passado por algumas flores, onde eu mostrei a estrutura para eles, pétala, sépala, parte feminina da flor e parte masculina, e eles saíram com algumas flores, e frutos também, a gente acabou colhendo alguns frutos para abrir em sala de aula. Nesse próximo slide à esquerda, eles estão tocando em outra epífita, que é o chifre de veado, né, apoiado no tronco de uma outra árvore. E à direita, eles estão tocando na folha de um coqueirinho, né, que eu também aproveitei para falar para eles, para mostrar folhas simples e compostas, para mostrar o tamanho da folha do coqueiro, né, como eram os folíolos. E aí eu tive que pedir ajuda, porque eu sou uma pessoa baixa, então eu pedi ajuda para os meus alunos mais altos para puxar a folha do coqueiro, né, para os nossos alunos cegos poderem ver, né. Os nossos alunos com baixa visão acabam ajudando muito os alunos cegos também, né, na aula e para guiar também. Muitos vão guiando os alunos cegos pelos corredores. E nessa visita que a gente fez pela área externa, eles sempre ficam muito felizes de sair da sala de aula, mesmo sendo numa área que eles já conhecem, né, que é a parte externa do IBC. E eles mesmos me apresentaram novos caminhos, né, então eles falaram, professora, vamos entrar aqui, que a gente consegue sair lá atrás da quadra. Eu falei, é mesmo? Vai entrando aqui, sai atrás da quadra? Vamos lá que você vai ver. Então, eu sigo os alunos, né, eles vão me mostrando parte do instituto que eu não conheço, me mostraram também onde tem uma pitangueira, se não me engano, e aí eles falaram, olha, nossas mães colhem pitanga aqui,
e eu não lembro se era exatamente pitangueira, mas eu acho que sim. Então, eu também aprendo muito com eles, né, nessas visitas, eles me mostram muitas novidades. E, por último, por que não cinema, né? Então, é uma foto minha com nossas alunas no cinema, são sessões patrocinadas, né, dos cinemas. Os cinemas fazem só para as nossas turmas, então geralmente vão todas as turmas, os professores, né, que estão com elas, e os filmes são com audiodescrição, né, então um contato, um aluno que às vezes nunca vai no cinema na vida, nunca foi, ele vai pelo instituto, e ele sabe o que é um filme com audiodescrição, e eles curtem muitos filmes. Nesse ano a gente foi, eu não lembro exatamente qual era esse filme, porque a gente viu 2 filmes muito próximos, né, datas muito próximas. Vocês estão vendo que eles estão com sacos de pipoca e refrigerantes na mão, que o próprio cinema distribuiu, um para cada um. Né, e voltando aos filmes, a gente viu O Poder de Dione, que era um filme que traz muito assunto polêmico para a gente discutir em sala de aula. E o outro filme que a gente viu perto era Pai em Dose Dupla 2, que foi um filme que eles se divertiram muito, né? Então, foi um filme mais lúdico, que eles torceram muito, adoraram o final do filme. Então, assim, é muito importante essa saída para eles. Eles adoram. Eu tô doida para levar eles nessa trilha adaptada do parque. E é impressionante porque eu falei com outros professores de ciência dessa trilha e nenhum deles tinha conhecimento, apesar do IBC ter, né, reformado, ter sido uma parceria, a gente não sabia. Estou ansiosa para poder levá-los. Eu quero agradecer aqui ao Museu de Ciências da Terra por ter feito aquela visita personalizada para os nossos alunos, por todo o carinho dos voluntários lá, que ficaram guiando, descrevendo as rochas. Queria agradecer ao Instituto por possibilitar essas saídas, né, também com os inspetores, voluntários, ônibus, né, às vezes. Então, o Instituto também é importante. E agradecer ao UERJ pelo convite, agradecer a Andréia por esse convite, por ela estar me mostrando esse mundo novo, né? Eu estou muito feliz de estar aqui, porque eu sou ex-aluna da UERJ também, fiz minha graduação lá, então eu sinto voltando à minha casa, então é maravilhoso para mim, gente. Obrigada, Andréia, obrigada, Leandro, Thaís e a Ju pela Libras, obrigada. Oi, nós que agradecemos pela sua excelente apresentação. A Thaís também, eu quase agradeci ali no meio, mas não deu, porque aí a Pri começou a fala dela, não importa. Agradeço agora a todas vocês duas pelas excelentes apresentações. O público que está nos acompanhando está vibrando com o mesmo impacto que um dia cada uma de nós teve, né? Cada um de nós, Leandro também, teve com essas pesquisas, com esses resultados e com essas possibilidades. O mesmo impacto eles estão tendo, né? Estão impressionados com a quantidade de detalhes que precisam ser levados em consideração, precisamos pensar em vários detalhes, mas também ficam felizes de ver soluções. Então, queria agradecer muito a fala da Thaís, contando sobre a pesquisa no parque, e que eu orientei com muito orgulho, e continuo orientando, que ela agora passou para uma nova etapa, está na pós-graduação, ela é aluna orientada por mim e pela Priscila, e o trabalho agora é sobre ensino de botânica, também no âmbito da área da deficiência visual. E agradecer muito a Priscila, professora querida, que eu tive o prazer de conhecer por causa do trabalho do Tayan, olha a ponte aí, e agora não largo mais, né? Então, feliz com essa amizade pessoal e com as nossas instituições que se unem nessa parceria, né? E isso vale para o planetário da mesma forma. Então, além dos agradecimentos, eu queria passar, então, nós temos aqui que eu consegui registrar 2 perguntas. Uma pergunta é para a Júlia. A Juliana Costa
Sim, para você. Abre o microfone aí. Abre o seu microfone, tá, meu amor? A Juliana Costa. Sim, você, amor. A Juliana Costa te perguntou quanto tempo para aprender Libras. E perguntou onde. Oi, tudo bem? Só para lembrar, a Júlia de Oliveira, ela é do Rio Grande do Sul. Então, ela pode falar onde tem Libras lá, depois eu posso falar onde tem aqui. Tá, vai, Ju. Qual é a pergunta? Eu não ouvi, Quanto desculpa. tempo para aprender Libras? Então, eu acho que isso depende muito da tua dedicação. Por exemplo, eu comecei a aprender Libras em 2018 e eu fiz um curso de um ano. Eu fiz 1 hora, uma vez por semana. Aí depois eu mudei, porque uma professora gostou muito do meu trabalho, né? Igual indicação, sabe? E outra professora mudou o cargo, né? Porque ela foi fazer doutorado e daí mudou a professora. E a professora queria que eu fosse bolsista. Então eu trabalhei ensinando jovens e também adultos. E isso desenvolveu muito a minha Libras. Mas o que fez eu realmente ser fluente, conseguir falar completamente, poder interpretar, poder traduzir, poder ter contato, poder entender, poder. Então, infinitas possibilidades, poder saber muitas coisas sobre essa comunidade, essa cultura, é ter o contato com o Sul. Eu perceber os seus próprios direitos e eu perceber também o lugar de fala dele. Então, é muito importante tu ter o contato com a pessoa surda, porque ela te ensina e tu não sente que ela tá te ensinando. Porque tu fala, que sinal é esse? Né? Qual o sinal da palavra amor? Aí o surdo vai falar, amor, amor, amor. Aí tu vai aprendendo, assim eu consegui ser fluente. Óbvio, com muito estudo também, pesquisa de sinais. Por exemplo, às vezes tu gosta de uma música, tu pega a letra da música, tu interpreta, tu procura os sinais, procura expressões, olha meu Instagram, e tu consegue melhorar muito mais a tua língua, né? A tua segunda ou terceira língua, né? Acho que eu respondi, tá bom? Muito obrigada, Ju. Então, aqui no Rio de Janeiro, né, Juliana, se você for do Rio, tem o Instituto Nacional de Educação de Surdos, que é a instituição mais antiga, né, e mais tradicional no ensino na educação de surdos. E eles oferecem cursos gratuitos de Libras. São 5 níveis, cada nível é um semestre, então em 2 anos e meio você termina o curso básico de Libras. É um curso maravilhoso. A inscrição é feita por sorteio, quer dizer, você se inscreve para tentar uma vaga por sorteio. É muito procurado, mas é possível. Nós temos atualmente alunos da UERJ cursando que conseguiram por sorteio e outros alunos da UERJ que, por estarem vinculados a projetos comigo de educação inclusiva, conseguiram a vaga especial que é para pessoas engajadas em pesquisa relacionada à inclusão. Eu também consegui, por ser servidora pública e estar atuando em diversos projetos que estão sendo realizados no âmbito da inclusão. Então, eu recomendo o INES, mas não é a única opção. Quem não conhece e quem usa Instagram, além de seguir a Júlia, né, no Libras_Ju, falei certo, né? Procura também o perfil Se Liga Ciência, que é de alunos da UERJ, que um perfil que começou há pouco tempo e que, depois de uma live que fizeram comigo, tem uns 10 dias, eles postaram várias opções de cursos gratuitos no Rio de Janeiro. Tá? E se você for de outra cidade, é só fazer uma busca na internet, que aí você consegue. Uma outra pergunta, que é a última. A Cindy, a nossa aluna da pós, ela perguntou, Thaís, para você, se as sugestões foram bem recebidas pelo parque, pela equipe do parque. Sim, foi bom ter essa pergunta, porque quem participou da minha banca, né, tinha uma pessoa, né, do parque, a Catiúcha, e
ela recebeu muito bem, ela me orientou. Eu pensei que eu ia ter que fazer a soletração, soletrar o nome do nome dela, mas não precisou. E então ela recebeu, ela foi da minha banca, ela gostou muito, ela falou que não conhecia muito sobre acessibilidade. Ela contou até um caso, né, de vida dela, que, se eu não me engano, o esposo ou ela quebrou a perna, precisou engessar, e ela contou todas as dificuldades de andar na rua, né, e que, lendo o trabalho, ela viu que era isso, né, que estava faltando ali naquela rua, naquele momento ali que ela passou, faltava acessibilidade. E ela concordou com muita coisa, ela deu muitas sugestões também, então foi bem aceito, sim, pelo parque, e futuramente, né, por causa da pandemia, não deu muito para evoluir, mas apresentar isso no conselho consultivo do parque também, mais para frente. Isso. Obrigada, Thaís. Nada. A Catiúcha é analista ambiental, né? Então, ela, após a defesa da Thaís, né, ela falou, eu perguntei, podemos levar esses resultados para dentro do conselho do parque, ou seja, apresentar os resultados para a equipe do parque, para vários membros externos que fazem parte desse conselho consultivo, e ela deu uma resposta positiva, que a gente poderia. Mas o ano virou e a pandemia atropelou muitos dos nossos projetos. Então, está nos planos, mas a gente não tem data no momento, né? Então, essa pesquisa, o que a gente pensa com esses resultados? Com certeza não é guardar, né? Então, a gente encaminhou para publicação em formato de capítulo de livro, um convite da equipe da professora Luísa Massarani, da Fiocruz, Cruz, desculpa. E da professora Jéssica Norberto. Então, foi aceito, quer dizer, estamos aguardando a avaliação, mas estamos positivas quanto a isso, então vai ser um capítulo de um livro, e pensamos que, apresentando isso para a sociedade, alguma ONG ou alguma empresa possa se sensibilizar e ajudar com recursos a que nós possamos oferecer, nós do parque, possa alterar alguma estrutura física construída ou ajudar de alguma forma nesse projeto com as sugestões que a Thaís apresentou. Então, a gente acredita nisso, senão a gente não estaria fazendo isso só para fazer e guardar numa gaveta, né? A gente acredita nisso. Por exemplo, o trabalho do Tayan, que eu comentei aqui, começou em 2017, foi apresentado em 2017. Nós estamos em 2020, nós nunca paramos de falar sobre isso, não é verdade, Leandro? Nunca. 2017 até hoje, o trabalho sempre foi trazido de novo para a gente discutir, e várias coisas já foram feitas desde 2017 para cá, nesse sentido. Eu já levei a Priscila lá no planetário, com outro professor do Instituto, o Aires, e, enfim, e outras pessoas da equipe do IBC, já fizemos várias avaliações, então é um caminho que se abre, né? E aí você segue e vai fazendo novas conquistas, ou brigando, batalhando por novas conquistas, tá? Leandro quer falar alguma coisa, ou Thaís, ou Priscila, que aí eu vou agradecer a presença e encerrar. Eu só queria agradecer de novo, tá? Tudo isso, todos vocês que assistiram, agradecer muito a Andréia, que elaborou esse ciclo todo maravilhoso aí de palestras, que eu recomendo a vocês que assistam as outras, tá? Que realmente é um trabalho sensacional. Eu acho que ele foi idealizado para manter a turma de pós-graduação junta, né? Mas foi um presente, eu acho, para todos os educadores do país e para o pessoal que é ligado nessa questão da acessibilidade. Obrigado, Priscila e Thaís, apresentações maravilhosas, emocionantes hoje, lindos trabalhos, lindos. E a Andréia já começou a apresentação de forma muito emocionante, né? E lembrar do Tayan foi muito. Ainda bem que eu estava escondido aqui, porque eu fico com uma cara horrível. Mas foi muito bom. Ela falou que o Tayan acabou
influenciando ela até pessoalmente, né? E a mim também. Aquele período do trabalho dele aqui foi extremamente emocionante pelo início, né? Pela forma como foi. E é um trabalho que ele está muito vivo, como a André acabou de falar, né? Está muito vivo até hoje. Muita coisa já aconteceu. E especificamente quando se iniciou a pandemia, a gente estava assim prestes a dar um passo a mais nessa questão assim de melhorar a acessibilidade aqui do planetário em cima de algumas coisas que o Tayan colocou no trabalho dele. Ele é um cara que está muito vivo aqui no planetário. Entende? Ele é muito vivo aqui dentro. A gente fala muito sobre ele. Inclusive outros trabalhos depois foram feitos também usando, né, tanto a astronomia como o espaço do planetário, que foi um caminho aberto por ele. E ele deixou ele facilitou muito o caminho do planetário para se tornar um lugar mais acessível. Então, tudo que a gente já fez nesse tempo e tudo que ainda vai ser feito, a gente vai sempre estar devendo ao Tayan. Ao Tayan, a André, que foi orientadora, a Magui também, né, que foi a co-orientadora, mas sem dúvida, ele foi muito pioneiro nisso aqui. É um cara que a gente tem sempre, ele vai ser sempre lembrado, mencionado, e agradeceremos sempre a ele. Tá? Foi muito bom ter lembrado, Andréia. Obrigado. Gente, obrigado. Tá bom? Obrigado por mais esse presente aí dessa palestra de hoje. Imagina. Obrigada a você, então, pela parceria, nos receber, nos transmitir e nos ancorar aqui nessa playlist de vídeos que nós fizemos com muito carinho. Quero agradecer muito a presença dos professores que estavam aqui assistindo, prestigiando, colocando palavras de carinho, de incentivo para todos nós aqui. Quero agradecer os alunos que acompanharam as lives. Tenho alguns alunos que estiveram em todas, né, de forma muito carinhosa e atenciosa, prestando atenção, absorvendo essas pesquisas como possibilidades de engajamento como profissionais da área de educação. Eu fico muito feliz que essas portas possam se abrir. Aos familiares de todos que passaram por aqui, os meus familiares que me assistem e acompanham, essa pandemia trouxe a possibilidade da gente se aproximar da família, do nosso lado profissional, né? Muitas coisas que nós fazíamos, eles não sabiam, agora eles estão sabendo. Eu fico bem feliz. Então, agradeço muito. Encerramos hoje o ciclo. Semana que vem eu vejo os alunos em aula. Em breve, aula do Leandro com a turma. E um período um pouquinho mais longo, aula da Priscila com a turma. Thaís vai ter aula como aluna. E Júlia, não vamos perder contato. Muito obrigada por você ter vindo aqui sem pagamento, né, de forma voluntária, ficar 2 horas interpretando Libras. Você não vai ver isso por aí. Intérpretes ficam 15 minutos e são substituídos. Parabéns, Júlia. Parabéns. Muito obrigada. E a André travou para mim. Acho que... Voltou, André. Então, Priscila e Thaís querem se despedir? Só agradecer mais uma vez, gente. Obrigada a todos que assistiram também, mandaram comentários, tá? Ao convite. Foi muito bom. Adorei. Fiquei muito emocionada com a apresentação da Andréia também. Que bom. Eu avisei hoje, eu vim com o lencinho, eu avisei que eu ia chorar. Mas eu consegui chorar só quando a câmera fechou. Thaís, quer falar? Mas quase fez a gente chorar. Mas é bom. Vocês podem. Quero agradecer pelo convite também. Agradecer a todas as pessoas que estavam no chat mandando mensagem, né, positivas. Agradeço, foi minha primeira live. Então, desculpa qualquer coisa, imagina, tá, gente? A gente é assim mesmo, o Leandro está fazendo live, já fez 1000, e às vezes acontecem problemas, é normal. Foi ótimo. Muito obrigada. O que sobrou, o que transbordou aqui foi sensibilidade. É isso que vale a pena na vida. Não é o currículo, é isso, a sensibilidade com o outro, com o ser humano. Eu estou muito orgulhosa de vocês estarem aqui comigo, de eu poder estar com vocês e com as pessoas que nos assistem. Tá? Vamos manter nossas pontes. Beijo e
A gente se vê nas aulas. Muito obrigada.